Olá YouTube, bem-vindos. Neste vídeo gostava de fazer com vocês o unboxing deste board game intitulado Enemy Actions Ardennes, um jogo então que foi desenhado por John Butterfield e que nos é trazido pela Compass Games. Parte de trás da caixa, podemos então ler Enemy Action Ardennes, The Battle of the Bulge, 1944. Este jogo então leva-nos para a ofensiva alemã lançada contra o lado ocidental aliado em dezembro de 1944, que ficou popularmente conhecido por The Battle of the Bulge, 1944. Existem 3 experiências completas de jogo nesta caixa: a versão normal para 2 jogadores, uma versão mais complexa, a solo para o lado alemão, em que o jogador controla o lado alemão contra o sistema de jogo aliado, e um modo mais desafiante que é o modo de solo aliado. Forças americanas, britânicas e alemãs, representadas por regimentos e brigadas, são ativadas por cartas de comando que tipicamente permitem ativar todas as unidades da corporação, divisão ou de comando em batalha. Alternadamente, cartas de comando podem ser jogadas para suportar combates ou ativar eventos de batalha. A variabilidade de cartas de comando que o jogador dispõe permite um jogo mais desafiante e excitante. O jogador saberá que pode ter a oportunidade de ativar todas as suas unidades, mas que poderá ter que ignorar uma ou outra divisão a fim de dar mais apoio a outra divisão em combate. Enemy Action Ardennes é um inovador jogo impulsionado por cartas, desenhado para 1 ou 2 jogadores, em que existem 5 cenários principais para cada um dos 3 modos de jogo. Este caixa então contém cerca de mais de 500 counters, 3 mapas e 110 cartas. Vamos então ver os componentes então deste jogo e mais uma vez quero agradecer então ao primo Sérgio por ter emprestado esta cópia para poder fazer este vídeo para nós. Ora então, vamos lá abrir. Aqui temos então um dado D10, 2 conjuntos de cartas, e antes de avançar mais, se calhar, começo então mesmo por estas. Ora então, o setup para o lado alemão. Para os vários cenários então, ver se consegue focar. Ok. Cartas de comando para os aliados. Mais cartas de setup ao lado alemão. Cartas de comando. Cartas de ação. Vamos então ver o outro lado. Portanto, em cada carta vem uma descrição de possíveis jogadas e de movimentações ou ativações das diversas unidades. Este outro pack de cartas. Aqui temos então cartas de ação para os aliados, cartas de comando para os alemães, mais cartas de setup para o lado alemão, então o outro lado. Aqui temos então os setups e as diversas cartas de comando. Aqui estão então os 2 packs de cartas.
Aqui temos então um dos mapas. Não vou poder abri-los na totalidade para poder mostrar, mas podemos já ficar com uma ideia. De como será o aspecto deles. Tem um design bastante agradável e, como se pode ver, tem também já algum tipo de player ads para os jogadores, neste caso a nível de tipo de unidades, tipo de terreno, tipo de eventuais obstáculos. Aqui também temos uma lista de eventos por ordem cronológica, pontos de vitória, um espaço para as unidades eliminadas, unidades em reserva, onde são colocadas então as cartas, antes de usar e depois de usar. Temos então este primeiro mapa, um segundo, que deverá ser em tudo idêntico ao primeiro, exceto, como é óbvio, a localização geográfica e os próprios eventos. Depois temos... Uau! Já vou ver isto, é um pormenor, mas vejo que temos aqui um terceiro mapa, como é óbvio, dentro da mesma linha, também com os eventos por ordem cronológica, dos mesmos tipos de espaços. Aqui temos então os nossos counters. Vamos ver se consigo abrir. Isto parece estar mesmo selado. Portanto, vamos tentar aqui abrir. Ora, então aqui vamos. Aqui temos diversos counters para o lado dos aliados então, também para o lado dos alemães. Outros pequenos counters de situações que podemos encontrar no campo de batalha. Estes counters são então de dupla face. Mais uns quantos counters. E um terceiro deles. Utilizando cores então bastante representativas. E aqui temos um grupo de material. Poderá entre eles estar as regras, como é óbvio. Aqui temos então os diversos manuais. Ok. Então temos as regras para jogar a solitário para o lado aliado. Fantástico. E posso-vos dizer que só este manual tem cerca de 72 páginas. Fantástico. Este manual então apresenta uma grafia não muito apertada e com algumas ilustrações. Muito bom. Temos então agora aqui o manual para jogar em modo solitário para o lado dos alemães. Este manual tem então
66 páginas. Como é óbvio, a par do outro manual apresentando a mesma linha de design. Temos aqui então procedimentos de combate. Estas deverão ser tipo as Player Aids. Eventos de referência para o lado alemão. Sistema para os aliados. Sistema de eventos e sistemas de táticas. Aqui o sistema de inteligência aliado. A segunda parte. Muito completo. As regras sumariadas. Os eventos e táticas do lado dos alemães. Procedimentos de combate. O que temos mais aqui? Mais procedimentos de combate. Estes para o lado dos alemães. Aqui a carta então com os diversos terrenos. E aqui o modo explicativo das cartas. Um display onde se deve colocar as cartas, neste caso para os alemães. Aqui como se deve preparar o deck. Aqui, aparentemente, segundo estou a perceber, está aqui uma ordem cronológica de como este jogo pode ser jogado a fim de ser mais representativo com o que aconteceu exatamente na história. Muito interessante. Aqui temos então a carta de display para as cartas para o lado dos aliados. A mesma situação. Aqui a forma de organizar os tipos de cartas para o lado alemão. Com as várias corporações. Regras sumariadas. Dupla face. O sistema de inteligência, agora para o lado alemão. A sequência ao longo de um dia de jogo. Bem, muitos pormenores de facto neste jogo. Fantástico. O calendário para o lado alemão é quando a ser jogado em modo solitário. E aqui temos o mesmo, mas agora para o lado aliado. Aqui temos a sequência de jogo para o modo de 2 jogadores. Aqui o calendário de jogo para a versão 2 jogadores. Agora a sequência de jogo para o lado dos aliados. Temos um último manual. Como não podia deixar de ser. Temos então aqui o manual para o jogo em versão 2 jogadores. Manual este que nos traz 52 páginas. Muitas, mas mesmo muitas opções é-nos trazido então por este jogo.
mas aparentemente, aquilo que dá para perceber apenas pelo unboxing, extraordinário a forma como eles conseguiram aligeirar a apresentação do jogo, de modo a se poder jogar este jogo tal e qual como se deu na vida real, então no passado dezembro de 1944. Fantástico. Então, reponto tudo. Temos então os 3 manuais, um para 2 jogadores, um para o modo solo alemão, um para o modo solo dos lados dos aliados. Imensas player aids, desde regras sumariadas, como sequências de jogo, sequências alemãs, sequências aliadas. Extraordinário. Então temos aqui o livro de regras alemão, o de aliado, 3 folhas então de contadores, os 3 mapas, que deverão ser bastante grandes pela quantidade de obras que eles apresentam, os 2 conjuntos de cartas então, que enfim é o motor, acaba por ser o motor do próprio jogo, e por fim um dado de 10. Então era isto que eu tinha para partilhar com vocês, o unboxing deste fantástico Enemy Action Ardennes. Então era isto que eu tinha para partilhar com vocês. Sem mais me despeço. Até breve.